Bom dia, que a graça e a paz estejam com você, querido. Hoje nós estamos no nosso último dia dessa série sobre identidade e eu queria falar sobre uma coisa que nos rodeia por bastante tempo, que é um chamado. Deus te chamou para alguma coisa. Se você tem identidade nele, Ele te chamou para realizar algo. E eu quero falar sobre essa palavrinha aqui do grego, kaleo, que significa chamado, vocação. E nós vamos imergir um pouco nisso. Vamos lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E para a gente entender isso, qual que é esse chamado que Paulo está falando, a vocação digna que nós somos chamados, é o que nós chamamos de vocação geral, um chamado geral, que você e eu nós somos chamados, que é um chamado de estarmos nos relacionando todos os dias com Deus. O relacionamento com Deus é o nosso primeiro chamado. Relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. Ele nos chamou porque o Pai faz isso com o Filho e com o Espírito Santo desde o início dos tempos. Eles se relacionam e Ele quer trazer isso para nós. Assim como Jesus também fala lá em João capítulo 17, que Ele deseja que nós sejamos um, é isso, para que nós estarmos todos os dias nos preparando e conversando com Ele, nos relacionando com Ele. E aí nos levamos ao segundo chamado, que nós chamamos de chamado específico. O que é isso? Vamos trazer alguns exemplos. Noé, ele foi chamado para construir a arca. Moisés foi chamado para libertar um povo. João Batista, ele foi chamado para preparar um caminho para que o Senhor venha. E Jesus, de fato, ele tem chamados específicos para as nossas vidas. Talvez você ainda não entendeu qual que é esse chamado, porque ele quer que você ainda passe pelo processo de se relacionar mais com ele. Talvez você olhe para referências que você tem e nós colocamos uma expectativa grande nisso e pensamos que nós nunca vamos alcançar isso, de ser um líder de um grande movimento ou ser um pregador do evangelho em países perseguidos, mas talvez o chamado específico que Deus tem para a sua vida é na sua igreja local, ali dentro da sua casa mesmo. Então não se sinta menos do que outro. Como eu disse, você é ruioso, você não depende de outras coisas, você depende somente de Deus e da palavra específica que Ele tem trazido para você. Então, creia na palavra que o Senhor tem trago para você através do relacionamento que você tem com Ele todos os dias e entenda o chamado para qual Ele te chamou e para qual Ele te trouxe, independente do que seja. Se foi Deus que mandou, Ele vai realizar grandes obras através da sua vida. Creia nisso e que Deus te abençoe.